Então, para a gente resolver esse tipo de equação diferencial, que ela é homogênea é quando tem igual a zero aqui, né? Só que essa equação, ela tem um problema, ela não é separável, né? E a gente sabe resolver esse tipo de EDO de primeira ordem quando a gente consegue separar as variáveis. Por exemplo, aqui, ó, se eu multiplico o dx por x, eu fico com x dx. Agora, se eu multiplico aqui, ó, eu fico com menos y dx. A gente sempre vai ter uma forma cruzada entre x e o diferencial, né? Entre o x e o dy, entre o y e o dx, não tem operação que a gente faça. Aliás, existe uma operação, uma transformação que a gente pode fazer que transforma isso daqui em uma função, em uma equação diferencial com variáveis separáveis. Como é que é isso? A gente usa a seguinte técnica. Essa equação aqui, ela está na forma, vemos que a EDO, ela está na forma de uma função m de x e y que multiplica o dx, mais uma função n de x e y, no caso é só de x, mas né, ela poderia ser de x e y, multiplicando dy, isso daqui igual a zero. Quando ela está escrita nessa forma assim, e essas funções aqui, ó, são elas sendo a m de xy e a n de xy homogêneas, o que isso significa? O que significa? Isto é, se a gente pegar essa função m aqui, ó, e multiplicar o x por um número t e o y pelo mesmo valor t, ela fica a gente coloca o t em evidência, um t na n vezes a função de xy. E o n é a ordem da homogeneidade aqui, né? Então a gente pega esse t e tira em evidência. Será que isso é verdade? Olha só, o m de xy é x menos y. Se a gente pegar o m de tx e ty, sendo t um número real qualquer, a gente tem tx menos ty, que a gente tira em evidência e fica com x menos y, ou seja, a gente tem t na 1 vezes a própria função, ou seja, ela é homogênea. Faz sentido isso para vocês? Eu espero que sim. Então olha só, o x menos y é a própria função. Então, como o m ele tem essa propriedade e o n também, né? O n também. Agora ficou com um pouco espaço, né? Mas eu posso escrever o n a mesma coisa, ó. Tx, ty, ele é tx. Só que o x é o n, né? Que é o próprio t vezes n de xy. Certo? Porque o n de xy é o x aqui. Tá? Então a gente percebe que as duas funções têm essa propriedade de que se a gente substitui o x por um tx e o y pelo mesmo t vezes o y, a gente tem um t elevado a um expoente, que no caso é 1, vezes a própria função, né? Com dx e y. Então, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho essa câmera. Assim, tá? Então, valendo isso, a gente pode aplicar a técnica de substituir o y por um múltiplo do x, certo? Então eu vou apagar aqui a parte de cima para a gente continuar a conta.
Mas a estratégia é fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, que é uma continuação, né? Substituindo o y por u vezes x, teremos o dy. Como é que é o dy? É o du vezes o x, ou seja, é o x du mais o u dx. Então agora a gente consegue substituir esses dois aqui na equação. Vou colocar um e aqui, ó. Substituindo y e dy na equação, temos... O que a gente tem? A gente vai, no lugar do x, fica o próprio x, certo? No lugar do y eu vou colocar o x dx. Tá? É um truque que a gente aprendeu em aula, então a gente só usa ele. Eu não esperaria que vocês pensassem nesse truque sozinho, porque é um truque difícil de pensar. Mas como a gente já apresentou em aula, esse truque virou uma técnica, né? Quando a gente inventa um truque, alguém inventa um truque que pode ser aplicado sempre, a gente chama isso de técnica. Então aqui é uma técnica, a gente faz essa substituição, mas para que a gente faça isso e transforme essa daqui em uma função, uma EDO, que a gente consegue separar variáveis, ela tem que satisfazer aqueles pré-requisitos que a gente falou antes. O m tem que ser linear e o n tem que ser linear. Ok? Então a gente viu que se eu multiplicar por t aqui, o t sai em evidência. Se eu multiplicar por t aqui, o t sai em evidência. Certo? É basicamente isso. Então como o t sai em evidência, e a gente mantém a mesma função m aqui e aqui a mesma função n, tira o t em evidência, se a gente multiplica por t, né? Então a gente pode fazer essa técnica aqui, que é a que a gente aprendeu em aula. Então fazendo essa substituição, já fiz aqui, ó, o x fica x, o y fica o x. O dx não muda, mas aqui o x fica x e o dy vai ser x du mais u dx igual a zero. Beleza? O que a gente faz agora? A gente vai separar as variáveis. Agora a gente tem o u e o x. E a gente vai separar as duas. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu vou multiplicar termo a termo aqui, ó, né, rearranjando os termos. Rearranjando os termos, a gente tem x dx menos... Aqui, na verdade, é mais esse daqui, né, que a gente tem que separar. Eu vou deixar ali. O que a gente tem com o dx? Vamos lá. O que a gente tem com o dx? O dx a gente tem x menos o x. E aqui a gente tem mais o x. Certo? E o que a gente tem com o du? Com o du a gente tem o x, com o du a gente tem o x ao quadrado. Vou pôr x ao quadrado du. Certo? Então aqui, ó, esses dois aqui, por felicidade, para nossa alegria, eles se eliminam. A gente tem aqui então x dx mais x ao quadrado du. E isso aqui, ó, essa EDO a gente consegue separar. Porque se a gente divide tudo por dx, ó, vamos dividir o lado esquerdo por dx, por x ao quadrado. Ó. Dividir por x ao quadrado e dividir por x ao quadrado. O lado direito não muda, porque zero dividido por qualquer número continua sendo zero. Mas o lado esquerdo a gente tem a equação
1 sobre x dx mais du igual a zero. E essa equação aqui a gente separa as variáveis. A gente coloca no lado esquerdo o que é de du e no lado direito o que é de dx e no lado direito o que é de du, certo? Na verdade eu já poderia colocar aqui, ó, igual a menos du, certo? Passo o du por lado direito com menos. Isso aqui, ó, essa aqui, como é que a gente resolve essa equação? A gente aprendeu isso, né? Que quando a gente separa as duas variáveis, a gente integra ambos os lados, aplica a integral e vê qual é a primitiva. Porque para a gente ter um diferencial, uma função vezes um diferencial igual a uma função vezes um diferencial, que eles são iguais, então quer dizer que a primitiva disso aqui também é a mesma, tem que ser igual. Por isso que a gente pode aplicar, né, a integral nos dois lados. Então a gente vai fazer assim. Ó, portanto, a gente tem a integral de 1 sobre x dx, que esse é o ln de x, a gente já sabe, ln do módulo de x, menos a integral de du, certo? E aqui as primitivas a gente conhece. Resolvendo a gente tem tá? Resolvendo as integrais a gente tem o ln do módulo de x aqui, mais uma constante que eu vou chamar de C1. E no lado direito a gente tem menos o próprio u, mais uma constante que eu vou chamar de C2. Né? Só que vocês lembram quem é o u? O u a gente, né? Mas a gente tem que o y é igual a ux. Logo, quem é o u? É y sobre x. Não é? Então, no lugar do u, a gente põe y sobre x. Aqui a gente tem o ln do módulo de x. E esse C1 e C2, né, eu vou chamar de C3. Eu vou chamar de C2 menos C1. Eu vou chamar de C3. Tá? Porque daí eu passo aqui para o lado direito, eu fico com C2 menos C1. E aí eu vou já trocar por C3. Então eu tenho o ln do módulo de x igual a y sobre x mais o C3. Ok? Basicamente a gente pode pegar esse x, multiplicar os dois lados por x, né? A gente fica que o y é igual a x ln de x mais C3x. Então, essa função resolve essa equação diferencial aqui. Na verdade, esse C3 não precisava de número, né? Podia ser só um C. Aqui. Eu coloquei C3 porque talvez a gente fizesse mais alguma troca de constantes, mas aqui já deu. Ah, eu errei aqui, ó. É menos u, né? Então a gente tem um menos aqui e aí fica um menos aqui. Tá, então teria que dar para rearranjar esses termos aqui. Então, voltando. Tá, então ainda não é. Vou melhorar isso daqui, ó. A gente tem, então, a gente pode escrever, aqui faltou o módulo também, né? X ln do módulo de x mais y igual a cx, né? Ou y igual a menos x ln de x, ln do módulo de x, mais cx. Então, a solução da EDO homogênea é, agora sim, sem erros,
tá? No teste ela estava apresentada dessa forma aqui. Vai resolver essa EDO utilizando o fator de integração, o fator integrante. E para a gente resolver utilizando o fator integrante, né, notamos que a EDO está na forma. Qual é a forma? É o dy dx mais uma função p de x igual a uma função f de x, né? E a gente vai achar a solução. A solução para esse tipo de equação diferencial ordinária, ela é dada por como é que é a solução? Ela é dada por y igual a e na menos u vezes a integral de e na u vezes a f de x dx mais um c vezes esse mesmo e na u aqui. Quem é o e na u, né? Sendo u, né, uma função de x e y. Na verdade ela é uma função de x aqui, certo? Sendo u uma função de x, esqueci do y aqui, px vezes y, né? Então a gente vai ter aqui o nosso u, ele vai ser uma função de x dado aliás, não, esse daqui é o u. Esse daqui é o u, aqui é o u, e aqui é o u. E aqui o nosso u é o e, aqui é o u na menos 1. É o e na integral de p de x dx. Este aqui é o fator de integração. Tá? Então o conceito é esse aqui, né? Como é que a gente resolve esse tipo de integral? Primeiro a gente percebe que ela está na forma dy dx mais uma função, aqui no caso o p de x é 1, né? E aqui igual ao e na 3x, que é a nossa f de x. A solução para esse tipo de GDO é dada por isso aqui, ó. É 1 sobre o fator de integração vezes a integral do fator de integração vezes a f de x em dx mais o c vezes o fator de integração. Tá, e por onde que a gente começa? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a gente primeiro acha o fator de integração. Tá, então o primeiro passo encontrando o u de x, certo? Então, já que a gente vai encontrar esse u de x, eu vou apagar aqui em cima, né? Tá, primeiro a gente notamos, né? Começamos encontrando o u de x, sendo p de x é igual a 1, porque é quem está multiplicando o y, e o f de x é igual a e na 3x, né? O u de x, que é o fator integrante, ele é e elevado à integral de 1 dx. Só que essa integral aqui é simples, né? A gente podia fazer ela separada, mas aqui a gente sabe que é simplesmente um e na x, certo? Só um e na x já resolve o nosso problema. Então já está o u é o e na x.
ok? Agora, a solução... O y, ele vai ser dado da seguinte maneira. E na menos x, porque é o u na menos 1, vezes a integral do e na x, vezes a f, que é e na 3x, dx. E depois a gente ainda vai somar com uma constante vezes o e na x. Certo? Então, essa daqui é a função que a gente precisa encontrar como que vai ser a solução dessa EDO, utilizando o método do fator integrante. Ok? Deixa eu só conferir ver se eu copiei essa fórmula certa. Não, aqui é na menos x. Antes eu coloquei e na x, é na menos x, tá? Aqui. Porque, na verdade, o que a gente tem é isso daqui, ó. A gente tem um u que multiplica y vai ser igual a integral da f de x não, a gente tem um ln, peraí. Vou seguir a fórmula que é melhor, para não gerar confusão. Então o nosso y, que é a solução, ele vai ser o e na menos x, integral de e na x, e na 3x dx, mais uma constante vezes o e na menos x. Tá? Então isso daqui é menos x. Eu acho que eu escrevi como mais x aí, como u, e é o u na menos 1, né? Ok? Agora, essa integral aqui, a gente tem a integral de e na 4x dx. Ok? E aqui a gente vai ter o e na menos x vezes 4e na 4x. Certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, então em vez de usar essa solução geral, eu vou usar o u como um fator de integração de fato. O que o fator de integração faz? A gente pega aquela solução lá, aquela equação, e a gente multiplica todos os lados pelo u de x, né? Então, multiplicando, aí a solução fica mais clara. Multiplicando a EDO pelo fator de integração, o que a gente vai ter? Olha só, fica o e na x vezes o dy dx mais um e na x vezes o y mais um e na x vezes 3x, então a gente tem e na 4x, ok? Agora, quando a gente olha para esse lado de cá, ó, certo? Aliás, a gente ainda pega e multiplica os dois lados por dx. Multiplica tudo por dx, a gente fica com e na x dy mais e na x y dx igual a e na 4x dx. Esses dois caras aqui, ó, a gente percebe que esse é o diferencial de e na xy. Aqui, quando a gente e na x vezes y. Porque quando a gente faz o diferencial de e na xy, o que a gente tem? A gente tem o e na x vezes o dy
e na x dy, mais o... Então, a derivada disso daqui em y, que dá o e na x, mais a derivada disso daqui em x, que é o y e na x dx. Então a gente vê que isso que está aqui entre colchetes pode ser substituído por esse diferencial aqui, ok? Quando a gente faz essa substituição, aqui, ó, né, a gente percebe que a gente tem isso, esse d aqui dentro, né? Temos um diferencial de e na xy igual a e na 4x dx. E a gente integra nos dois lados. Ok? Integrando ambos os lados, a gente tem a integral do diferencial de e na xy, e aqui a gente tem a integral de e na 4x dx. Agora, quando a gente integra 1 em uma variável aqui, a gente tem o próprio e na xy. E aqui no outro lado a gente tem 1/4 de e na 4x, mais uma constante. Então aqui já está a constante de integração. Agora, para a gente achar o y, né, a gente divide tudo, multiplica tudo por e na menos x. Certo? Multiplicando tudo por e na menos x, a gente tem o y é igual a e na menos x vezes 1/4 de e na 4x mais c e na menos x. Ok? Portanto, a solução da EDO é y igual a 1/4 de e na 3x mais c e na menos x. Essa deve ser a solução do problema.